Bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Superior do Ministério Público da União. Neste nosso segundo encontro, continuaremos a falar sobre a Lei de Lavagem de Dinheiro e especificamente sobre o mecanismo de compliance introduzido por esta legislação e também sobre a participação de órgãos de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro no Brasil. Muito bem, como nós já vimos, a Lei de Lavagem de Dinheiro procura atingir práticas ilícitas que são gravosas aos interesses do Estado e da sociedade. Na base do crime de lavagem de dinheiro estão outras condutas consideradas graves, que, por exemplo, estão vinculadas ao tráfico de armas, ao tráfico de pessoas, ao tráfico de drogas, ao tráfico de animais silvestres, à corrupção e às variadas formas de crime organizado. Em função disso, é necessário que nós tenhamos um mecanismo, diria, inovador para a obtenção de informações e de dados relevantes para a prevenção e para a repressão a esse tipo de delinquência. O dado da prevenção é extremamente importante quando trabalhamos o tema da lavagem de capitais, porque sem a prevenção nós estaremos diante do cenário em que as condutas já se consumaram, estamos falando de condutas criminosas graves, contra a vida, contra os interesses da administração pública, crimes muitas vezes muito severos como práticas terroristas, e o financiamento ao terrorismo é, aliás, dos crimes antecedentes que a comunidade internacional mais procura reprimir e prevenir, melhor prevenir, evidentemente, nesse caso, do que esperar a consumação desses delitos. Então nós temos que ter um sistema de prevenção muito bem estruturado que se coordene com o sistema de repressão a esse tipo de delinquência. O sistema de prevenção é baseado numa ideia simples, denominada ideia de conformidade, ou ideia de compliance. A palavra inglesa compliance pode ser traduzida exatamente por conformidade ou adequação. É um modo de verificar se determinados setores da economia formal de um determinado país estão obedecendo, estão cumprindo as leis de controle, as normas legais e infralegais, que procuram estabelecer mecanismos de controle de modo a impedir que dinheiro sujo, dinheiro decorrente de condutas ilícitas, condutas espúrias, continuem a transitar na economia formal, impactando na economia formal e gerando efeitos sistêmicos que prejudicam os consumidores, que prejudicam o próprio Estado e que prejudicam também os trabalhadores e a concorrência. Para vocês entenderem melhor, imaginemos que uma determinada empresa X concorra com a empresa Y num determinado nicho de mercado. Apenas duas empresas concorrem nesse nicho de mercado, fornecendo um produto ou um serviço aos consumidores. Essas empresas concorrem, só que uma delas concorre de acordo com as leis de mercado, é uma empresa em conformidade, obedece às leis tributárias, não corrompe funcionários públicos, não adultera os produtos que vende ao consumidor, ou seja, uma empresa honesta, uma empresa que obedece aos ditames da responsabilidade social, por exemplo. Já a sua concorrente não obedece nada disso, a empresa que se alimenta de atividades ilícitas é apenas uma empresa de fachada e que é subsidiada por recursos vindos, por exemplo, do narcotráfico. Imaginem agora, na concorrência entre essas duas empresas, qual delas terá melhores condições de sobreviver? Aquela que suporta toda a carga tributária ou aquela que sonega? Aquela que tem recursos vindos apenas de atividades ilícitas ou aquela que tem um suporte econômico adicional que resulta de suas atividades ilícitas paralelas? O que acontecerá em seguida? Essa empresa Y, que é uma empresa desonesta, ela terá mais condições de sobrevida no mercado e a outra tende a perecer, tende a sucumbir. Quando essa empresa, digamos assim, honesta, sucumbir, para onde irão os seus funcionários? Para onde irão os seus empregados? Estarão desempregados, esses empregados deverão, por exemplo, buscar socorro no Estado para obter o seguro-desemprego. O que acontecerá com aquele mercado restrito em que apenas duas empresas concorriam?
os preços tendem a aumentar daquele produto, porque se eram duas empresas que concorriam, agora temos apenas uma, e isso impactará seguramente no bolso do consumidor e também no interesse do erário, já que aquela empresa que sucumbiu pagava seus impostos e essa empresa que sobreviveu não paga seus impostos. Então tudo isso é uma máquina de dinheiro sujo que precisa ser paralisada e, melhor ainda, se pudermos prevenir a existência de mecanismos, de esquemas desse tipo, de modo a que o dinheiro sujo, que vem do narcotráfico e passa, por exemplo, por uma empresa aparentemente legítima, seja introduzido no mercado financeiro formal e na economia legítima e contamine a economia com recursos oriundos de atividades ilícitas e dinheiro, inclusive, que em alguns esquemas e em algumas situações regionais particulares pode servir até mesmo para o financiamento de atividades terroristas, que são, como todos nós sabemos, muito perniciosas para as sociedades democráticas. Então vejam só a importância desses mecanismos de prevenção que estão ligados àquela ideia de compliance, de conformidade que eu falei. Então é aí que entra uma nova interação entre o setor privado e o setor público, de modo que os órgãos, determinadas entidades, empresas, pessoas jurídicas e também pessoas físicas que atuam no mercado, determinados mercados indicados pela lei de lavagem de dinheiro, tenham determinadas obrigações adicionais para com o Estado, para os chamados órgãos supervisores. Quem são os órgãos supervisores? Quais são esses órgãos? Nós temos, por exemplo, o Banco Central do Brasil, o COAF, que é um órgão ligado ao Ministério da Fazenda, que tem a missão de coordenar as atividades de prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil, juntamente com o já mencionado Banco Central do Brasil, a Superintendência de Seguros Privados, ou a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, órgãos deste tipo que estão categorizados como órgãos de supervisão e controle, órgãos controladores, órgãos também de prevenção, que têm a competência de baixar determinadas diretrizes que são impostas aos setores por eles regulados. Por exemplo, no caso do Banco Central, as instituições financeiras. No caso da Comissão de Valores Imobiliários, as corretoras de valores imobiliários. E nos demais casos de setores não regulados por um órgão específico, essa regulamentação é baixada pelo COAF, que, como eu disse, é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda e tem um papel primordial na prevenção da lavagem de dinheiro no Brasil, que é o papel de unidade de inteligência financeira. As unidades de inteligência financeira, ou IFES, existem em todos os países em conformidade, ou seja, todos os países que têm leis de lavagem de ativos têm os seus órgãos de inteligência financeira, que são unidades que recolhem informação do mercado, analisam essa informação e verificam, através de mecanismos computadorizados, mecanismos informáticos, se uma determinada conduta apresenta suspeita de origem ilícita ou de que se trata ali de uma etapa de um crime de lavagem de ativos. Então se acende uma bandeira vermelha e este comunicado chega ao Ministério Público ou chega à Polícia do Brasil ou de qualquer país onde um mecanismo semelhante exista, e existe em todos os países que têm suas próprias leis de lavagem de dinheiro e têm unidade de inteligência financeira. Então vejam que, neste cenário, uma unidade de inteligência financeira coordenada com esses outros setores de supervisão dos mercados são importantes porque essas entidades públicas, esses órgãos públicos, receberão os dados vindos do setor privado, e o setor privado tem, por sua vez, obrigações de vigilância e observância. São chamados deveres de cuidado na prevenção à lavagem de dinheiro, porque na relação com os seus consumidores, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, essas empresas privadas e pessoas físicas que estão obrigadas, conforme a lei de lavagem, é uma obrigação legal, portanto, devem recolher informação sobre os seus clientes, de modo a conhecer devidamente seus clientes, quem são essas pessoas com quem negociam e de onde vem o dinheiro desses negócios que transitam pelas instituições financeiras ou pelas corretoras de valores imobiliários, por exemplo, ou que servem para comprar obras de arte de alto valor ou produtos de grande valor de mercado. E aí estas pessoas físicas e jurídicas, setor privado, tendo esta obrigação, recolhem esses dados e se identificam alguma conduta aparentemente suspeita,
mandam este comunicado para os órgãos de supervisão e controle, órgãos públicos. Esses órgãos públicos fazem, por sua vez, uma análise dessa informação e, se detectarem que existe uma suspeita mais forte de uma conduta ilícita, portanto, lavagem de dinheiro, eles comunicam, através de um relatório de inteligência financeira, chamado RIF, esta atividade, esta conduta específica X, aos órgãos de repressão, ao Ministério Público e à Polícia, a fim de que esses órgãos iniciem uma investigação sobre aquela conduta. Percebam bem, o fato de esse sistema funcionar não significa que todas as condutas são noticiadas e também não significa que todas as condutas noticiadas são ilícitas. Significa apenas que, entre aquelas noticiadas, há suspeita de ilicitude. Essa suspeita de ilicitude se acentua após a análise da informação feita pelos órgãos de supervisão e controle e, em seguida, uma investigação criminal concreta é realizada pela polícia e pelo Ministério Público, a fim de que se verifique se realmente ali existia um mecanismo ou um esquema de reciclagem de ativos, lavagem de dinheiro, e se, portanto, existe um crime antecedente que possa ser determinado a fim de que a ação penal seja proposta. Porque, como nós já sabemos, a ação penal no crime de lavagem de dinheiro dependerá de nós comprovarmos a existência do binômio, daquela equação crime antecedente, crime consequente. O crime antecedente é sempre um delito grave que tenha gerado ativos que são, então, submetidos a um processo de ocultação ou reciclagem ou dissimulação de sua origem, movimentação de titularidade, de modo a que, ao final desse processo, a lavagem de dinheiro aconteça, então se tenha, nesse conjunto, nesse binômio, a possibilidade de incriminar alguém, processar alguém judicialmente pela conduta base, pelo delito antecedente e pela lavagem de dinheiro. Lembrando que neste processo penal, nesta ação penal, não há necessidade de comprovação cabal da existência do crime antecedente. Basta a existência, conforme a lei diz, de indícios suficientes, e esses indícios devem ser razoáveis, densos, devem ser concretos, de modo a que se tenha a existência de um crime antecedente e a geração de ativos e a conexão desses ativos com a prática seguinte, que é a prática de dissimulação, de ocultação da titularidade ou da movimentação desses ativos, e então se consumaria a lavagem de dinheiro, o que permitiria ao Poder Judiciário, então, determinar a existência do crime antecedente e a condenação consequente pelo crime de lavagem de ativos.